mas Deus vai continuar falando conosco, porque Ele tem seus propósitos e seus mistérios, através do pastor Rogério, lá do São João. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade nessa noite, agradecer ao nosso pastor Fábio por esta confiança do qual ele tem depositado sobre as nossas vidas. Quero dizer aos irmãos que durante esses dias de congresso, aonde nós estivemos reunidos aqui juntamente com os irmãos, nós ainda estamos e queremos permanecer cheios da presença de Deus, por tudo que foi falado neste lugar e tudo que nós aprendemos também acerca da palavra do Senhor, dos testemunhos e daquilo que o Senhor manifestou e com certeza vai continuar manifestando no nosso meio. O pastor bem falou aqui nessa noite acerca deste ensino do qual ele estaria na responsabilidade de passar para os irmãos, e assim que recebemos o convite, né, nós ficamos um pouco, irmãos, preocupados pelo fato de estarmos aqui, não com medo de trazer a palavra, mas pelo fato da responsabilidade que é, né, estar aqui representando o nosso pastor e mais ainda, né, ele aqui atrás, né, juntamente com os obreiros, ó, pastor Gabriel, os demais pastores, enfim, me sinto aqui muito privilegiado. E antes de nós lermos aqui um texto que eu até passei nosso irmão Vitor lá, né, bem rápido, alguns irmãos aqui, né, eu creio que não são todos que nos conhecem, mas a maioria aqui dos irmãos já nos conhece. Eu queria dar só um breve testemunho bem rápido, e nós vamos entrar na palavra, no ensino nessa noite, que eu creio que Deus vai falar conosco. O testemunho é bem simples, bem rápido, mas foi quando nós tomamos a decisão de virmos para o Ministério Madureira. Nós congregávamos, né, em outro ministério, já atuante também na obra do Senhor, por vários dias, né, vários anos, sem férias, né, sem poder estar saindo, né, com a família, se divertindo, ou até mesmo levando as crianças num parquinho, enfim. Foram 6 anos direto fazendo a obra do Senhor. E quando nós resolvemos, irmãos, sair do ministério do qual nós pertencíamos, muitos aqui, né, não sabem, e eu não falei isso, nós oramos ao Senhor para nos dar direção para aonde o Senhor poderia nos mandar, porque nós precisávamos de uma direção de Deus para estarmos no lugar certo, né, na igreja certa, aonde nós iríamos receber as bênçãos de Deus, aonde nós seríamos bem aceitos pelos irmãos. E entramos então num propósito de oração, eu juntamente com a minha esposa, as crianças. E eu lembro que numa noite, irmãos, numa madrugada, eu estava dormindo e pela madrugada eu fui despertado com uma voz que começou a falar, né? E essa voz, irmãos, ela falava assim o nome do pastor Fábio. Ela falava pastor Fábio, mas eu só conhecia o pastor Fábio de ouvir falar. Eu ainda não conhecia o pastor pessoalmente. Eu já tinha, né, ouvido falar pelo fato que
alguns obreiros que já passaram aqui, o Elivelton, o Kleber, nós trabalhávamos juntos, e o pastor Messias também, e eles sempre, né, falavam, e a gente sempre brincava ali. Eles diziam assim, principalmente o pastor Messias, todo dia ele falava para mim, vem para Madureira, rapaz, vem para cá, que aqui você vai ser feliz, né? Jesus vai abençoar a tua casa, a tua família. E eu brincava com ele, falava assim, todo dia, Messias, você fala isso para mim, mas na hora certa Deus vai, né, bradar lá dos céus e vai preparar um momento oportuno e certo. Até porque nós estávamos, né, com a mão no arado, não podíamos chegar para o pastor e dizer aqui, pastor, toma a chave da igreja, eu estou saindo, estou indo para outro lugar. Não, nós queríamos sair sim, mas queríamos deixar, né, alguém lá, não poderíamos sair e deixar o pastor na mão. Enfim, aquela voz ficou, né, pela madrugada, pastor Fábio, e eu conversei então, né, está aqui meu amigo, presbítero Odaí, evangelista, né, Odaí, e conversei com ele, e ele disse assim, pode deixar que eu vou apresentar você, né, para o pastor Fábio, vamos lá. E nós marcamos de estar aqui numa quinta-feira, fomos muito bem recebidos pelo pastor Fábio, conversamos um pouco ali, e estamos aqui, resumindo, irmãos, até hoje, para a glória do Senhor. E a palavra do Senhor tem se cumprido na nossa família, na nossa casa. Desde quando nós pisamos aqui no ministério, estamos debaixo da autoridade, da obediência do nosso pastor Fábio, grandes coisas o Senhor tem feito na minha casa, na minha vida e na minha família. E pegando um pouquinho, né, da fila daquilo que tudo foi falado aqui no congresso, nós vamos ler um texto que está lá em Lucas, capítulo de número 18, do versículo do 1 ao 8, que diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Glória a Deus. Como eu disse para os irmãos, esse final de semana, não sei se os irmãos, com certeza, todos aqui que puderam ser ministrados através dos testemunhos e da palavra de Deus, do qual nós ficamos maravilhados, mas eu reparei algo muito interessante, irmão, foi no sábado e no domingo, se os irmãos prestaram atenção, e eu tenho certeza que sim, foi falado muito sobre a respeito de oração, né? Todos, né, os dois pastores que estiveram aqui, falaram muito de oração, contaram seus testemunhos, aquilo que Deus fez acerca da oração, né? Conforme eles dobravam os joelhos e oravam a Deus, e Deus respondia à oração. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus me trouxe aqui para falar para você que a oração ela ainda continua tendo poder. A oração ela ainda continua resolvendo o problema meu e seu, o problema da humanidade. Muitas das vezes nós não cremos no poder da oração, porque Deus, irmãos, Ele fala conosco de várias maneiras. Deus, Ele fala através da natureza, Deus, Ele fala através de animais, Deus, Ele nos surpreende, né? Em cada situação, em cada momento, fala através da criança, através do louvor,
mas eu e você, só temos um jeito, irmão, para falar com Deus, é através da oração. Não tem outro caminho para nós percorrermos a não ser o diálogo com Deus através da oração. E a oração, irmão, ela é um preço que nós temos que a cada dia pagar, porque se nós não dobrarmos o nosso joelho, se nós não buscarmos a Deus, irmão, nós não vamos receber aquilo que nós necessitamos. Hoje nós vivemos numa geração que quer tudo rápido, né? A internet é de 300 mega, 400, e quanto mais, né, megas ali tiver, mais a pessoa vai querer. Por quê? Porque hoje está tudo muito rápido, as coisas acontecem rápido. E nós devemos ter essa comunhão, essa intimidade com Deus, através do quê? Da oração. Porque a oração, ela traz renovo. A oração, ela traz entendimento. A oração, ela não nos deixa enganados acerca do caminho que nós temos que percorrer. Porque muitas das vezes a adversidade, na maioria delas, vai bater na minha e na tua porta. Não tem descanso para mim e para você aqui nessa terra. Vamos estar lutando, lutas constantes, né? Acabamos de sair de uma luta, vamos entrar em outra. Daqui a pouco termina aquela luta, tem outra luta. Essa é a vida minha e sua, a vida do cristão, de luta em luta. Só que tem uma coisa diferente daquele que está lá fora, daquele que não serve a Deus. Nós vamos de luta em luta, mas de vitória em vitória, porque Deus é quem luta por nós. Aleluia, é Ele que trabalha por nós, é Ele que luta as nossas guerras, e nós temos que confiar no poder da oração e no poder daquilo que Deus pode fazer por nós. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui me ouvindo nessa noite, estão no púlpito, estão aqui na nave da igreja. Eu sou do tempo, irmão, de que quando nós chegávamos na igreja, nós só levantávamos, né, através do sininho. Quem lembra daquele sininho? O pastor chegou, usava, lembra? Né? A gente chegava na igreja, dobrava o joelho e o sininho, né, tocava, a gente entendia que era para levantar, para começar a adorar a Deus, né? E nós fomos pegando esse entendimento e fomos ali então aprendendo a orar. Eu sou do tempo também que a oração, se não fosse de meia hora para frente, né, 20 minutos, 15 minutos, não alcançaria o céu, porque os pastores nos ensinavam que através dos nossos joelhos dobrados, né, começa uma batalha espiritual, uma batalha travada, aonde nós dobramos o nosso joelho, começamos a orar, e o inimigo das nossas almas, né, através das regiões celestiais, começa a trabalhar para quê? Para impedir a minha e a tua oração de chegar. Quantos aqui não lembram de Daniel? A Bíblia diz que Daniel estava orando, já orando, e as orações ainda não tinham subido. Por quê? Porque o inimigo estava prendendo a oração de Daniel e ele precisou perseverar na oração. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui nessa noite. A tua vitória, a minha vitória, ela não vai vir num dia de oração, ela não vai vir em minutos ou segundos de oração, ela vai vir numa intimidade de oração. E eu então nessa noite, através dessa oportunidade, eu preparei aqui algumas características, né, que nós recebemos quando nós temos essa convicção de que a oração ainda continua sendo a chave da vitória. A oração ainda continua salvando as famílias. A oração ainda continua tirando o bêbado ali do bar. A oração ainda continua libertando o drogado. A oração ainda continua libertando o homem violento, né? A oração ainda continua restaurando a vida, os bairros das pessoas que dão legalidade e dão espaço para que a oração entre. Eu simplifiquei aqui bem rápido, né? O tempo corre demais. Não quer dizer que isso vai estar aqui parado nessas características, não, porque a oração, ela, né, vai abrir portas inimagináveis para mim e para você. Ela não vai ficar limitada somente nisso que eu estou dizendo aqui para você, porque cada um tem a sua intimidade
Na oração. E Deus, Ele é íntimo de cada um de nós, né? Deus não trabalha na minha vida do jeito que trabalha na sua. Deus não trabalha nas nossas vidas como nós queremos. Ele trabalha como Ele quer, do jeito que Ele quer e como Ele sabe trabalhar. Quando nós entregamos e confiamos na mão dEle. A primeira característica, né, que eu vejo aqui nessa noite, e olhando até para o texto, porque quando você observa o texto, você vai ver que essa mulher, ela chega diante daquele juiz que não temia a Deus, que não tinha, né, nenhum compromisso com Deus, mas por causa da sua insistência. Por causa do quê? Porque ela todos os dias ela ia lá, Senhor, julga a minha causa, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, olha para mim, Senhor, olha o que eu estou passando. Eu acho que tem gente que está entendendo aqui nessa noite já. Deus vai te atender a partir do momento que você fizer conforme essa viúva também. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, julga a minha causa. Senhor, olha lá aquela dificuldade. Senhor, olha lá aquele problema. Senhor, vai lá na vida do meu filho. Senhor, entra lá na casa da minha irmã, do meu pai, da minha mãe. Assim ela fazia continuamente, até o ponto de que o juiz ficou o quê? Enfadado. Não que Deus vai ficar enfadado. Não, o processo do crente na oração, Deus não vai ficar enfadado de mim, você está ali todo dia orando, todo dia está buscando a presença dEle, não. Deus vai se sentir mais alegre ainda, porque Ele vai olhar e vai dizer, ainda tem verdadeiro adorador, ainda tem gente que ainda dobra os seus joelhos, ainda tem gente que ainda confia que eu posso fazer algo através da oração. Essa é a diferença. E a oração, irmão, ela nos enche de quê? De autoridade e de poder. A oração nos deixa forte. A oração nos coloca num ambiente para fazer aquilo que ninguém quer fazer. Porque nós estamos vivendo num tempo, irmão, que muitas pessoas não querem mais colocar a mão no arado. Muitas pessoas não querem mais colocar a mão na obra de Deus para fazer. Muitas pessoas estão fugindo do seu chamado, estão como verdadeiros Jonas. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está dizendo que vai com ele, que vai com ela, mas ele não quer, mas ela não quer. E a oração, ela faz o que comigo e com você? A partir do momento que nós oramos, que nós buscamos a Deus, a oração nos encoraja a fazer aquilo que ninguém quer fazer. Ah, mas aquele irmão não quer, aquela irmã não quer, mas eu oro, eu quero. Ah, mas aquele irmão não ora, aquela irmã não ora, mas eu oro, então eu quero orar. Ah, mas aquele irmão não acredita, aquela irmã não acredita, aquele irmão não vai, aquela irmã não vai, mas eu vou, eu acredito, eu oro. Essa é a diferença. A oração, ela vai trazer uma intimidade, que é a primeira característica, a intimidade com Deus. Eu vou adquirir intimidade. E vocês sabem muito bem que intimidade não é para qualquer um que a gente abre, né? Você abre a porta da tua casa para qualquer um? Não. Mas Deus abre, né, as janelas do céu, a porta da sua casa para aquele que quer intimidade com Ele. E quando Deus abre a porta dos céus, as janelas dos céus, abre os caminhos, a graça que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas, elas são todos os dias, até o findar, até Ele vier buscar a sua igreja. Mas nós precisamos ter esse compromisso da oração. Ah, mas eu estou encarregado, estou incumbido para fazer um círculo de oração, para cuidar de alguma coisa. Eu tenho que estar debaixo da oração, eu tenho que ter compromisso com a oração, porque se eu não orar, se eu não buscar, Deus não vai fazer, Deus não vai operar. Deus faz através da oração. Quando nós observamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 25, nós vamos encontrar ali a história de dois homens, um por nome de Paulo, outro chamado de Silas. Quem não conhece essa passagem, irmão, quem não sabe aquilo que Deus fez através da vida daqueles homens, é preciso nós observarmos também um pouco do contexto, ver o que aconteceu para que eles pudessem ser presos. A Bíblia diz que o que aconteceu?
aconteceu? Havia uma menina ali com espírito de adivinhação, e Paulo ficou o quê? Incomodado. Por quê? Porque Paulo orava, Paulo tinha compromisso com a oração, e todo aquele que tem compromisso com a oração, com aquele que ora, ele fica incomodado, não para atrapalhar a obra, mas para acrescentar algo melhor para a obra, não para prejudicar alguém, mas para ajudar alguém a prosseguir na sua caminhada com Cristo, não para tentar derrubar alguém, mas para estender a mão, para ajudar alguém a levantar. E Paulo começa a ficar o quê? Nervoso ali, perplexo, vendo aquela menina daquele jeito, até o ponto de que ele chega aí, liberta aquela menina, e aí então ele vai ser preso, vai para o cárcere, fica lá, ele, Paulo e Silas, e a Bíblia vai dizer o quê? Que perto da meia-noite, o que eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram? Mais alto, o que eles fizeram? Oraram. E depois cantaram hinos a Deus. A oração, ela tem que fazer parte do nosso almoço. A oração, ela tem que fazer parte da nossa janta. A oração, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. A Bíblia diz: orai sem cessar. Mas pastor, eu trabalho, pastor, eu tenho que ir, eu tenho que vir. Mas você pode orar, né, em pensamento. Vocês podem estar ali dirigindo, mas vai estar orando: Senhor, abençoa o meu pastor, Senhor, abençoa a minha pastora, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. E você vai ali, vai orando, irmão. Só toma cuidado para não passar direto no sinal, né? Esses dias de congresso aqui foi no domingo pela manhã. Nós saímos aqui, né, e fomos com esse pensamento orando. Quando chegou ali no São Geraldo, ali, perto daquela, onde vende aquela pizza ali de R$10, né, que é uma bênção, né? Agora é 15, não é mais 10. E eu esqueci do sinal, irmão, ó, passei direto, não foi por causa da pizza, não. É que eu estava pensando na palavra, em tudo aquilo que eu tinha recebido aqui, porque tem sido e vai ser de bom proveito. Por quê? Porque nós estamos em campanha de oração, nós estamos orando em casa, nós estamos buscando a Deus pela madrugada, e Deus fala, irmão, Deus se apresenta, Deus revela, porque nós estamos na comunhão da oração. Oração tem que ser o cardápio do cristão. Quando você e eu estamos com fome, o que a gente vai procurar? Comida. A oração tem que ser a comida do crente. Não é mais combustível, é a comida do crente, porque combustível, irmão, ele evapora. Comida não, né? Ela vai te saciar. A oração, ela não vai te saciar só por um momento. A oração, ela vai te saciando até a vinda do Senhor, até Ele vir arrebatar a sua igreja. A oração vai te fazer forte. Lembra de Josué? A Bíblia diz, quando Josué foi anteceder Moisés, o que Deus falou para ele? Esforça-te e tem bom ânimo. Por que Josué antecedeu Moisés? Porque Josué, onde Moisés ia, ele ia. Moisés estava orando, Josué estava orando. Moisés ia para o monte, Josué ia para o monte. Por quê? Estava na oração. Então, se nós não orarmos, se nós não tivermos esse comprometimento de nos colocarmos na presença de Deus em oração, não vamos conseguir vitória nas nossas batalhas. Porque a batalha, irmão, ela é espiritual. A batalha não é carnal. Se fosse carnal, né, era muito fácil resolver. Desde que nós estamos aqui no ministério, né, a gente já observou e viu através, não estou falando isso porque ele está aqui, mas a gente já observou algumas coisas que aconteceu na vida do nosso pastor, e nós aprendemos e vimos assim, e eu dizia assim: meu Jesus amado, o Senhor me colocou aqui para me ensinar, porque se fosse eu no lugar do pastor, eu já tinha dado na orelha dele, né? E a gente tem aprendido, né, com o nosso pastor o que? Mansidão, temperança, né? Tem visto assim, e várias vezes eu falo assim para mim: o pastor é calmo demais, né? Pastor é uma bênção. Acontece coisas que eu vejo assim, né? Será que não passou um pouquinho na mente dele, né? Agora eu vou descer o braço, né? Né? Porque é cada coisa, né, irmão? É cada coisa que a gente vê, né? É levantes, né? Um atrás do outro, e a gente pensa assim: por que levanta? Porque não ora, porque quem ora obedece, irmão. Quem ora é obediente. Quem ora não murmura.
Quem ora e entende que o propósito do pastor não é tentar derrubar a você, mas é te levantar para um lugar para onde ele está indo, que é o céu. Tem muitos pastores por aí, irmão, que colocam a mão sobre a tua cabeça, quer orar, mas na verdade ele não quer estar com você e lá no céu. Mas quando você tem a oportunidade de ter uma liderança, né, que se preocupa com você e que ensina para você, você tem que adquirir, orar, confiar e guardar. Porque o sucesso, irmão, da minha e da tua vida vai ser através da oração e da obediência. Não tem outro caminho, irmão. Se você não obedecer, não tem bênção sobre a tua vida. Tem gente nessa noite, Deus já está me mostrando, que já está murmurando, está dizendo, ele deve ter falado com o pastor lá, e o pastor falou para ele, fala para o povo obedecer. Não, porque aqui eu sei que tem gente que obedece. Infeliz vai ser aquele que não obedece. E você pode ver, irmão, você pode ver que aquele que é desobediente, esses dias eu andei, né, eu não sou muito de ficar vendo a vida de ninguém, até porque muitas pessoas, né, se revelam através das redes sociais. Mas teve um camarada que uma vez aqui se levantou sobre a vida do nosso pastor. Esse dia eu vi, né, uma postagem, né, seminu, né? E a gente observa e vê por que se levanta. Porque não tem oração e intimidade com Deus na sua vida. É por isso que se levanta contra a autoridade. Eu já vi, irmãos, pessoas, né, diante do púlpito, do altar, colocar o dedo na cara do pastor e dizer assim para ele, Deus abençoe porque você não me deu oportunidade. Pessoas que queriam oportunidade não tiveram e levantaram o dedo para o pastor. E hoje, irmão, nós estamos numa decadência, né, que as pessoas não estão mais respeitando a autoridade que Deus constituiu. Tem pessoas que precisam aprender o que é hierarquia de Deus. Hierarquia de Deus é Deus lá em cima, Jesus, pastor, ministrando para a igreja. Antes de você pensar ou achar, você deve obediência. Nós devemos obediência à nossa liderança. Nós temos que ser obedientes para que nós possamos ter uma família abençoada. Porque se você for desobediente, teu filho vai ser. Eu lembro de uma vez uma congregação, rapidinho, a gente já está terminando, e tinha um presbítero, irmão, pensa num presbítero desobediente. Pensa num homem que você puxava de um lado, ele puxava do outro. Eu tenho certeza que os obreiros aqui, até o pastor, né, com certeza, quantos anos já não passou por isso? E sabe o que a filha dele fazia, de 3 aninhos? Quando acabava o culto, ela ia lá no meu carro, onde estava estacionado, cuspia, jogava pedra no meu carro. De 3 a 4 anos de idade. Por quê? Porque o seu pai era desobediente. E as crianças estão olhando, né? Estão observando. Elas estão vendo, né, se a gente ora. Elas estão olhando para ver como a gente trata a nossa esposa, como a gente trata o nosso esposo. Estão ali como uma esponja, né, observando. Elas precisam ver que nós temos intimidade na oração. Hebreus capítulo de número 5, no verso 8. Olha, quando eu obedeço, eu me transformo em fonte de bênção para as outras pessoas. Como é que uma pessoa que é desobediente, irmão, vai poder ensinar alguém? Como é que uma pessoa que não obedece, ela vai ter algo para passar para alguém? Se o próprio Jesus, através da sua obediência, ele se transformou na salvação para a humanidade. Sabe o que eu entendo? Que se o próprio Jesus, a quem nós seguimos, ele foi obediente e até morte de cruz, irmão, que dirás nós? Sendo obediente à sua palavra, sendo obediente às autoridades constituídas na igreja, nós vamos ser fonte também de bênção para as outras pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vão ver
graça na nossa vida, porque muitos vão apontar para mim e vão dizer: ali vai um servo fiel, ali vai um homem e uma mulher obediente, ali vai um homem, vai uma mulher que não murmura, que tudo aquilo que o pastor fala, ele está lá pronto para fazer, pronto para obedecer. Pastor, está precisando do quê? Estou precisando que lave o banheiro, conta comigo, pastor, a hora que o senhor quiser. Pastor, está precisando do quê? Eu estou com algumas dificuldades, aí tem que levantar algo social na igreja. Pastor, eu nunca fiz, não sei como que é, mas conta comigo que eu estou aqui para ajudar. Eu estou na obra para poder preencher. Eu quero fazer parte desse corpo. Uma palavra que os pastores disseram aqui, foi até o pastor Heleno, né? Ele disse: que parte você é do corpo? E eu disse isso na Santa Ceia, na congregação. Irmão, você já parou para pensar, como ele disse aqui, qual é a parte que você é do corpo? Que palavra, que coisa interessante. O que você é no corpo de Cristo? Como você tem andado no corpo de Cristo? Como você tem levado o ministério Madureira? Como as pessoas têm olhado para você lá fora e têm dito assim, aquele lá é da igreja do pastor Fábio, da Madureira. Aquele lá é da igreja lá, da sede. Ou demais congregações. Como as pessoas estão olhando para nós lá fora? Será que elas estão sendo impactadas? Será que nós temos algo para oferecer para elas? Será que quando elas precisam de oração, nós estamos lá para orar? Será que quando elas precisam de uma palavra, nós estamos lá para dar uma palavra? Não, esse negócio de palavra não é comigo. Esse negócio de visitar, pastor, não é comigo. Isso tem que ser para o pastor. É o pastor que tem que visitar, é o pastor, a pastora que tem que ir. Não, a obra de Deus, ela é um corpo. Todos nós temos que fazer a nossa parte para o crescimento do reino, para que o evangelho cresça. Eu adquiro então, em primeiro, a intimidade. Em segundo, a obediência. Em terceiro, sabedoria. Se eu tenho compromisso, irmão, com a oração, Deus me dá sabedoria e me dá entendimento. Tiago, capítulo de número 1, no verso 5. Ali a Bíblia vai dizer: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá gratuito. Sabedoria está para mim e para você grátis, irmão, gratuito. Não é R$ 1,99, não é R$1, não é R$1,50, é gratuito. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E a oração, ela nos dá sabedoria e entendimento. Sabedoria para você resolver essa situação que tanto tem afligido a tua vida. Sabedoria para resolver essa dificuldade que você está passando. Não vai adiantar, né, você fazer campanha, né? Corre para lá, corre para cá, campanha da porta aberta, campanha não sei do que, não vai adiantar. Você tem que orar, ter intimidade com Deus, para Deus te dar sabedoria, para você ter entendimento para lidar com a prova, com a situação, e crer e confiar que através da tua oração, Deus vai agir ao teu favor, porque Deus continua respondendo oração. Deus continua. E vai continuar. Salmos de número 119, verso 5. Deus vai dar sabedoria para saber quem pode orar por mim. Irmão, não é qualquer um que coloca a mão na minha cabeça. Não é qualquer um que me aconselha. Não é qualquer um que vai chegar dentro da minha casa e falar aquilo que ele pensa ou que ele acha. Só vai orar por mim a autoridade que Deus constituiu sobre a minha vida. Só vai orar pela minha casa o pastor do qual Deus constituiu sobre a minha casa, sobre a minha família. É Ele que vai orar, é Ele que vai me direcionar. Não é o pastor do outro ministério, não é da outra denominação, não é o pastor da onde eu congrego. É lá que ele vai ordenar a bênção sobre a minha vida. Hoje nós estamos vivendo uma geração, irmão, que acaba o culto, né? Um monte de crente, né? Virado no girai. Acaba o culto, ele some. Não pede mais oração, não cumprimenta mais o pastor. Acabou o culto, ele some, né? E às vezes dá até para a gente pensar e confiar que ele está correndo para ver o final do Fantástico. Mas ele não quer a oração do pastor, ele não quer a oração da liderança. Precisa de orar, precisa de ter intimidade com Deus, para Deus aperfeiçoar teu coração, para Deus mudar
o teu caráter, porque a oração muda caráter. A oração muda caráter. E nós temos que ter caráter de Cristo. E a oração faz isso. A oração me dá sabedoria para saber onde eu devo andar. Não é qualquer lugar que eu ando, irmão. Não é com qualquer pessoa que eu falo. Não é com qualquer pessoa que eu abro o meu coração, não. A oração vai me dar sabedoria para procurar a pessoa certa. Eu vou ser direcionado para a pessoa que vai poder me ajudar. Esses dias eu achei engraçado, né? Uma pessoa foi procurar uma outra pessoa com a vida toda arrebentada, e ela dizia assim, ela me direcionou e vai dar tudo certo, mas como se ela está com a vida toda arrebentada? Não tem como. Primeiro ela precisa consertar dela, ajeitar o altar dela, e depois ela vai te direcionar. E aí vai dar certo na tua vida, né? Vou buscar orientação aqui, vou buscar orientação ali. Não. O dia que o negócio estiver feio para o meu lado, para a minha casa, para a minha família, está aqui a quem eu vou buscar. E eu sei que ele vai estar pronto para me atender. Ou como os demais pastores, se eu precisar também no momento de amizade, de comunhão. A oração me faz ser humilde, assim como Jesus foi, que está lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8. A oração me faz ser humilde. A oração vai me ajudar a entender que o meu próximo precisa de mim, que eu preciso ajudá-lo, que eu preciso dizer para ele, olha, os momentos estão se findando, a volta de Jesus é iminente, eu preciso correr para a igreja, eu preciso estar na comunhão com o meu pastor, eu preciso estar na comunhão com o meu ministério, eu preciso estar na obediência da minha igreja, eu preciso estar firmado no corpo. Você sabia que tem gente, irmão, que não está acreditando no inferno? Tem gente que não está se preocupando. Precisa dar uma olhada lá em Apocalipse e ver como que é o lago de enxofre, o lago de fogo, para entender, irmão, a ter mais intimidade com Deus e levar mais o evangelho a sério, o ministério a sério, levar mais a sua liderança a sério. Não é de qualquer jeito, irmão, que eu me comunico com o meu pastor, com a minha autoridade. É com respeito, é com sabedoria, é com entendimento, pedindo a sua permissão, me curvando diante dele, não para adorá-lo, mas para respeitá-lo como autoridade sobre essa terra e sobre essa igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus. Você recebe essa palavra nessa noite? Amém? Ela é para mim também. Eu prego para você e prego para mim também. E que eu possa continuar a ser obediente cada dia mais na minha convivência com Cristo e com a minha liderança. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja quer receber essa palavra. Amém. Guarda e pratique, né? Tudo que ouvimos de bom, principalmente, né? Ouvimos palavra na igreja, vamos praticar, vamos ouvir e vamos praticar.